Graça e paz, meus queridos. Tiago Lima, sou da Igreja Nova Vida. O pastor me incumbiu de uma missão muito legal e muito difícil também. Vamos falar um pouco hoje sobre fake news, ou seja, notícias falsas, notícias que não são verdadeiras, né? Bom, hoje eu poderia ter gravado na igreja, o pastor recomendou, mas eu gostaria de gravar aqui mesmo, tá? Eu estou sentadinho no meu cantinho em casa, estou aqui com o meu computador, estou aqui com a minha colinha. Então nós vamos abordar 4 temas. Vamos começar falando um pouco sobre mentiras e um pouco sobre verdades, à luz da Bíblia. Também eu quero falar um pouco para vocês de como identificar o que é uma fake news, como combater a fake news. Também eu quero ver também uma passaginha que está aqui na Bíblia, para a gente poder conversar um pouco, para a gente poder entender como que o inimigo usa a fake news para trabalhar nas vidas das pessoas, principalmente daqueles que são cristãos, que estão no caminho, tá? Passagem da Bíblia que nós vamos ver está em Mateus 4, nós vamos ler do 1 ao 11, não vou ler toda a passagem, uma passagem muito conhecida, então a gente vai mais debater e conversar um pouquinho sobre ela, tá? Bom, se quiser anotar aí, o meu RA é o 2117 27 535. Fechou? Então vamos lá. Eu escolhi 3 versículos da Bíblia para a gente poder conversar um pouquinho sobre eles, o que diz sobre verdade. Bom, em João 17, 27 diz assim, ó, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Olha só que interessante. João 8,32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E por fim, João 14,6, tão conhecido, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Basicamente, para que nós possamos entender, a verdade, Jesus é a verdade, né? A verdade não é aquilo que o mundo prega, que tem que ser fatos e dados. Um exemplo muito legal que eu gosto de usar com a minha menininha pequena. Eu trago para ela 2 potinhos, estão cheios, e tem ali um pozinho branco dentro. E eu pergunto para ela o que é sal e o que é açúcar. Aos olhos ela não consegue identificar. Então eu digo para ela, esse aqui é açúcar e esse aqui é sal. Mas como ela vai saber se eu estou falando a verdade ou mentira, qual que é qual? A não ser que ela prove. O mundo nos faz entender que para que possa ser verdade temos que provar. Com Cristo é diferente. Através da nossa fé em Cristo, Ele nos traz um potinho de isso é açúcar. Nós cremos em Jesus e cremos na palavra dele, sabendo que se ele disse que é açúcar, é açúcar. Basicamente, Jesus, ele é a verdade. Fechou? Agora, 3 passaginhas aqui que falam sobre mentira, porque a gente possa ter mais uma noção um pouco do que é mentira. Bom, Êxodo 20:16 diz assim, ó, não darás falsos testemunhos contra o teu irmão. Efésios 4:25, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Ou seja, cada um de nós devemos parar de falar aquilo que realmente não sabemos, que vimos, que conhecemos. Abandonar a mentira e falar a verdade para o próximo. E por fim, o Senhor odeia os lábios mentirosos. Está em Provérbios 12:22. Basicamente, tudo aquilo que não vem de Cristo, que não provém de Deus, tudo aquilo que não foi ensinado por Jesus na cruz, é mentira. E a mentira só nos faz mal. Bom, temos aquela passagem que eu comentei, que está em Mateus 4, nós vamos estudar um pouco do 1 ao 11. Essa passagem começa dizendo que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Depois dele jejuar durante 40 dias, 40 noites, então veio o inimigo para tentá-lo. E aqui que é interessante, esses 3 contatos que tem o inimigo com Cristo. E aqui que nós possamos entender exatamente as artimanhas do inimigo. Primeiro ele diz assim, ó, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ó, se tu és, duvidando de quem Cristo era. Se tu és. Então Jesus disse, nem só de pão viverás o homem. Segundo, então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhes, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordens a teu respeito. Então Jesus já disse também, mas também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Por fim, o inimigo então novamente transportou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, todas as glórias e disse, então se tu, ai Jesus, se você se dobrar a mim, se você me adorar, tudo que vem aqui será seu. Vou te dar tudo, só me adora, te dou tudo. Então Jesus já expulsou ele, deu aquele pé na bunda e disse, vai-te embora daqui, porque também está escrito que somente ao Senhor, nosso Deus, que nós devemos adorar. Qual que é o detalhe de uma fake news?
E isso aqui é extremamente importante que você entenda. A fake news, ela sempre está coberta no plano de fundo através de uma verdade. Ela nunca é uma mentira total. Ela sempre vem coberta de uma verdade. Um exemplo muito legal, muito simples que eu usei essa semana. Eu estava conversando com um amigo meu que tinha dúvidas sobre fake news. Eu disse para ele assim, ó, se eu te dissesse assim, ó, nossa, a Arábia Saudita lá, o campeonato está muito forte, tem muitos jogadores famosos. Eu usei o futebol porque ele entende muito disso. E eu disse assim, nossa, lá tem muitos jogadores famosos que estão indo jogar agora. Por quê? Porque a Arábia Saudita foi campeão do mundo. Então eles têm muito dinheiro, então eles podem investir. Com certeza ele já saberia que aquela notícia é falsa. É mentira. Porque não foi a Arábia Saudita campeã do mundo esse ano. Tá? Mas se eu digo para ele assim, bom, a Argentina, que foi campeão do mundo, só foi campeão do mundo porque os pessoal lá dos Estados Unidos já tinham planos de comprar o Messi. Sabia que o Messi ia dar muito dinheiro. Então eles investiram uma grana, eles ajudaram com que a Argentina fosse campeã do mundo para o Messi jogar lá. Automaticamente eu já criei uma pulga atrás da sua orelha. Por quê? Porque de fato a Argentina foi campeã do mundo. Então você começa a comparar. Bom, realmente faz sentido. A Argentina foi campeã do mundo. Puxa, mas será que os Estados Unidos investiu dinheiro mesmo? Ou seja, primeiro eu coloquei uma verdade, fiz um plano de fundo e inseri uma fake news, inseri uma mentira. É dessa forma que a fake news é implantada. Ela não vem com uma mentira total. E é isso que nós precisamos entender. Exatamente isso que o inimigo faz com Cristo. Tá? A fake news, à luz dessa passagem, nós podemos entender que o diabo ele pega passagens verdadeiras que está escrito na Bíblia, ele corrompe para que nós possamos nos distorcer do caminho da verdade. E mesmo usando palavras que está escrito na Bíblia, ele traz palavras escritas na Bíblia, ele corrompe, ele distorce e traz uma nova mensagem. Devemos ter muito cuidado com isso. Terceiro tópico, terceiro assunto que eu quero conversar com vocês é como que se identifica uma fake news. E isso é muito difícil, tá? Não é simples, não. Não é assim automático, você bate os olhos e já percebe. Mas por quê? Porque sempre vem com um pano de fundo numa verdade. Então, como você faz para identificar uma fake news? Primeira coisa que você tem que parar e pensar é, aquilo que está sendo falado, aquela notícia, eu posso compartilhar com a pessoa que está sendo dita, com o alvo, com ali o personagem? Esse personagem pode saber que eu estou sabendo disso, que eu estou ouvindo, que estão falando algo dessa pessoa? Se for algo que eu posso compartilhar com essa pessoa, talvez seja verdade. Agora, se for algo que me falam, que me contam, independente do que for, se for a verdade, a pessoa que está participando daquilo que está sendo falado, ela tem o direito, ela tem que saber. Então, se falam algo para mim, por exemplo, falam assim, o fulano está de banco na igreja porque traiu a esposa. Peraí, será que é verdade? Será que é mentira? Bom, eu só vou saber se é verdade ou mentira se eu tiver a liberdade de ir conversar com esse irmão e perguntar. Se alguém me falar assim, fulano está separando da esposa, mas não fala com ele não porque é segredo. Peraí, se é segredo, como você sabe por que você está espalhando? Provavelmente seja uma fake news, tá? Então, é muito difícil, não é fácil não. Mas o princípio é, estão me falando algo, se eu tiver a liberdade de conversar com o personagem dessa história, pode ser que seja uma verdade. Se eu não tiver a liberdade de falar, possivelmente é uma fake news, tá? Em quarto lugar, como que nós combatemos uma fake news, tá? Esse é muito básico, tá? Primeiro de tudo, o que eu não vi, o que me falaram, me contaram, estão falando por aí, eu ouvi falar. Começou assim, já saiba que não é 100% verdade, tá? Você só pode acreditar de verdade que aquilo que estou te falando, se a pessoa participou, se ela esteve junto, e se a pessoa que está te contando é porque estava envolvida. Ou me contaram, falaram, ouvi por aí, estão falando, possivelmente é uma fake news. Então, não acredite, tá? E outro ponto importantíssimo para combater uma fake news. Todas as vezes que trouxerem algum tipo de informação para você, de notícia, tenha a sensibilidade de conversar com pessoas da sua confiança. Por exemplo, o exemplo que eu acabei de usar, que o fulano está de banco e traiu a esposa. Pera aí, antes de eu saber que é verdade ou mentira, ou de contato para outra pessoa, eu vou perguntar para o meu pastor. É alguém que eu confio, que eu conheço. Pastor, falaram para mim, tá rolando esse comentário na igreja aí, que o fulano de tal tá de banco porque traiu a esposa. É verdade? É mentira? O seu pastor é uma pessoa que você conhece, que você confia, com certeza ele vai te falar a verdade, tá? Então, qualquer informação que chegue a você, procure pessoas da sua confiança e converse com eles. Combata as fake news. Fake news, elas destroem as pessoas, destroem famílias, tá? Não dissemine fake news, tá? Não espalhe notícias que você realmente não tem certeza. Tá bom, irmãos? Fechou? Que Deus abençoe. Tamo junto.